No coração da antiga Mesopotâmia ergue-se uma cidade que parecia tocar os céus. Babilônia. Suas muralhas gigantescas dominavam o horizonte do deserto. Portões de bronze reluziam sob a luz do sol, enquanto torres colossais anunciavam a grandeza de um império que parecia eterno. O poderoso rio Eufrates atravessava a cidade como uma serpente prateada, levando vida e prosperidade ao coração do reino. Ali também estavam os lendários jardins suspensos, tão magníficos que pareciam um pedaço do paraíso plantado sobre a terra. E no centro de toda essa glória, sentado sobre um trono dourado, sustentado por leões de pedra, governava um homem que acreditava dominar o mundo. Seu nome era Nabucodonosor, rei dos reis, senhor de nações, conquistador de povos. Sua palavra era lei. Seu poder parecia eterno. Nenhum exército ousava enfrentá-lo, mas havia algo que o grande rei ainda não compreendia. Nenhum trono humano permanece firme diante do Deus eterno. Certa noite, enquanto Babilônia dormia, o rei teve um sonho que o deixou profundamente perturbado. Ele despertou em pânico. Seu coração batia acelerado e sua mente estava tomada por imagens que ele não conseguia compreender. Imediatamente ordenou que chamassem todos os sábios. Quando todos se reuniram diante do trono, o rei declarou: "Quero que me revelem qual foi o meu sonho e também o seu significado." Os sábios ficaram aterrorizados. Nunca um rei havia pedido algo assim. Eles imploraram: "Conte-nos o sonho, ó rei, e nós daremos a interpretação." Mas Nabucodonosor respondeu com ira: "Não, vocês devem me dizer o sonho e também o seu significado. Assim saberei se não estão mentindo." O pânico tomou conta do palácio. Nenhum homem era capaz de revelar tal segredo. Então, o rei decretou que todos os sábios seriam executados. Entre os condenados estava um jovem hebreu chamado Daniel. Ao saber da sentença, Daniel pediu tempo e se retirou para orar. Ele e seus amigos clamaram ao Deus dos céus para que o mistério fosse revelado. Naquela noite, em visão, Deus mostrou a Daniel o sonho. Na manhã seguinte, Daniel foi levado diante de Nabucodonosor. Com humildade, ele declarou: "Há um Deus nos céus que revela os segredos." Daniel começou a descrever o sonho. O rei havia visto uma estátua gigantesca. Sua cabeça era de ouro puro, seu peito e braços de prata. Seu ventre e suas coxas eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. E seus pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra cortada sem mãos humanas atingiu os pés da estátua. Toda a imagem se despedaçou e virou pó. Mas a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O salão ficou em silêncio. Aquelas eram exatamente as imagens do sonho. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Deus te deu poder. Mas depois de ti surgirão outros reinos. No final, Deus estabelecerá um reino eterno. Nabucodonosor ficou impressionado, mas o orgulho ainda permanecia. Ele ordenou que fosse construída uma enorme estátua de ouro. No dia da inauguração, o decreto foi proclamado: quando a música tocar, todos devem se ajoelhar e adorar a estátua. Quem se recusar será queimado. A multidão inteira se prostrou diante da imagem, mas 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Furioso, o rei deu a eles uma última chance, mas os 3 responderam: "Nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não serviremos aos teus deuses." O rei ordenou que o fogo fosse aquecido 7 vezes mais. Os 3 foram amarrados e lançados dentro da fornalha ardente. O rei olhou para dentro e ficou em choque. "Por que vejo 4 homens caminhando no fogo, e o quarto tem aparência de um filho dos deuses?" Os 3 saíram ilesos. Nem cheiro de fumaça havia, mas o orgulho do rei ainda não havia sido totalmente quebrado. Tempos depois, outro sonho. Uma árvore gigantesca que alcançava os céus. Mas uma voz ordenou que a árvore fosse cortada. Daniel interpretou:
Tu és a árvore, ó rei. Tu viverás entre os animais até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Um ano depois, no terraço do palácio, ele declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu construí, pelo poder da minha força? Antes mesmo que terminasse de falar, uma voz veio do céu. O reino foi tirado de ti. Sua mente foi tomada pela loucura. O homem mais poderoso da terra passou a viver como um animal no campo. Seus cabelos cresceram como penas, suas unhas como garras. Até que um dia, ao levantar os olhos para o céu, Nabucodonosor finalmente reconheceu a verdade. O Altíssimo governa sobre a terra. Naquele momento, sua razão voltou. Seu reino lhe foi restaurado. Agora, ele era um homem diferente. Ele louvou e exaltou o Deus dos céus. Assim terminou a história de um rei que acreditava governar o mundo, até descobrir que acima de todos os tronos existe um reino eterno